Então, tectônica de placas, coincidentemente, nas regiões onde a gente tem encontro de 2 placas, né, então temos aqui, temos aqui, temos aqui, ok? Temos aqui. Coincidentemente, são as regiões de maior terremoto, ok? Aqui, tá vendo que a gente tem também? Aqui é as placas que se distanciam uma das outras, ok? Temos terremotos, mas não é tão intenso quanto os terremotos das placas que têm movimentos que a gente chama de convergente. Elas tentam ir de encontro uma à outra. Então, são os principais locais de terremoto do mundo. E aí, esse local bem definido das placas é o que a gente chama de limite de placas. E são nesses limites de placas que ocorrem os maiores terremotos. Claro, a gente tem também terremotos no interior da placa. Aqui, né, a gente tem terremoto por quê? Nessa região da África, porque nós estamos naquele lago Malawi, Tanganica, etc. Eles estão tendo movimentos contrários entre si. Aqui, o Mar Vermelho também está tendo movimento contrário entre si, tem terremoto também, tá? Aqui, na placa da Eurásia, essa placa da Arábia está entrando por debaixo dessa placa aqui, está tendo movimento convergente. São áreas de terremoto, tá? Então, esses são os limites de placas. E, dependendo do limite de placa, a gente tem os movimentos. Então, aqui, o limite divergente, quer dizer, uma placa indo com movimento oposto à outra, o limite convergente, uma placa indo de encontro à outra, e o limite transcorrente. São os 3 limites de placas. Vamos falar um pouquinho do limite convergente, né? Então, lembre-se, placa oceânica, placa ou litosfera oceânica com placa oceânica, né? Onde nós temos o retorno de uma das placas, que geralmente é a mais densa, a mais antiga, de volta para o manto, fusão parcial dessas rochas que voltaram para o manto, fusão parcial porque só uma parte se funde. Quando ela se funde, ela se torna menos densa, ela sobe, quando ela consegue sair, gera vulcão, ok? E aqui, essa placa oceânica ainda está junto com a placa continental, ok? Elas estão andando juntas nessa direção, tá? Placa oceânica, 5 a 7 km, placa continental, de 20 a 70 km de espessura. Beleza. Aí vocês vejam que aqui nós tínhamos a interação de litosfera oceânica, placa litosférica oceânica com placa litosférica oceânica. Tudo isso continua andando até que nós temos placa litosférica oceânica e placa litosférica continental. A interação. Andes, também vulcões, ok? Espessura maior de placa continental, espessura menor de placa continental, de oceânica, tá? A sinosfera logo embaixo. E aí, quando toda a placa litosférica oceânica é consumida, sobra placa continental com placa continental, o que nós temos? Himalaia, Apeninos, etc. E aí, a outra placa continental menos densa tende a voltar um pouco, né? Ela não é tão consumida pelo manto como a placa oceânica, mas ela tende a voltar um pouco e também sofre um pouco de fusão. Mas a gente não tem formação de vulcões aqui. Vocês viram vulcões no Himalaia, ou nos Alpes suíços, ou nos Apeninos? Da Europa, da Itália? Não, não tem. Da França? Não tem. É só uma morraria bem alta, totalmente dobrada, né? O zigue-zague. Se vocês entrarem na internet agora e colocar, sei lá, Apeninos ou os Alpes, né? Vocês vão ver as rochas como se elas estivessem dobradas, um zigue-zague. E é isso que acontece. Quer dizer, uma placa
uma placa em relação à outra, né? O que ela faz? Ela faz uma deformação, um dobramento e gera esses altos, né? Muito grandes, né? Muito espessos de placa continental, né? E é o encontro, geralmente isso é o encontro de duas placas continentais. Então, nós temos interações divergentes, convergentes e transcorrentes. Eu vou explicar para vocês mais para frente o que é a transcorrente. Então, o que acontece? Se você olhar, né, no oceano todo, você tem uma separação em movimentos contrários divergentes com a saída do manto formando placa litosférica oceânica. A placa litosférica oceânica, quando ela se torna mais densa, ela passa a ser subductada, subducção, em relação a outra placa litosférica oceânica, e aí ela gera vulcões oceânicos. Nesse caso, a gente tem a formação do... Então, as formações das ilhas do Japão são essas, o encontro de duas placas oceânicas. E o encontro de uma placa oceânica com uma placa litosférica continental, a formação de altos. A formação desses altos, né, por exemplo, dos Andes, ela não é feita só de vulcão. É todo um dobramento de rochas que tem aqui, que eleva esse material, né, a grandes altitudes, e além de tudo tem a cereja do bolo, que são os vulcões. Então é uma mistura de rochas aqui que acontece por essa interação dessas duas placas, que não é feita só dos vulcões, tá, pessoal? E claro, como aqui nós temos aumento de calor, fusão, toda essa região mais quente, tudo que é mais quente sobe também. Tudo que é mais frio e denso desce, ok? Então tem toda essa dinâmica em função do calor, né, dessas regiões, do aumento do calor dessas regiões. Aqui também, se vocês forem ver, essa região onde a gente tem a subida do manto aqui, tá vendo que ele está mais alto aqui do que aqui, né? Então aqui a cadeia mesoceânica, por exemplo, ela é super alta. Eu não sei qual que é a altitude dela, mas quando vocês estiverem tendo a fisiografia, a aula de fisiografia do fundo do oceano, vocês vão ver. Ela é super alta. Ela é super alta por quê? Por causa dessa elevação do nível mantélico para cá, próximo à superfície, onde essa região fica mais quente, por isso menos densa, por isso tudo só ergue. O vulcão é a cereja do bolo, material sendo fundido, deixa eu pegar outra cor, sendo parcialmente fundido, subindo, se instalando na placa continental, e o que consegue sair vira vulcão. Só que a gente tem toda a deformação das rochas nesse encontro das duas placas. Essa aqui, placa oceânica. Essa aqui, material dobrado da placa continental. E aqui placa continental, tá? E aí a gente tem toda essa elevação da região. E lembra que eu falei que tem o limite de placa transcorrente? Então, se a gente chegar aqui na cadeia mesoceânica, ok? Então a gente está vendo que tem segmentos que, né, estão fazendo o movimento das placas são contrárias entre si. E aí vocês estão vendo todos esses traçados que tem aqui? Esses traçados são uma forma de reorganizar. Então tá aqui a placa africana da placa sul-americana, indo em direções opostas. Nessa região, a placa é divergente, ela tem um movimento divergente. Só que, né, se você fosse separar uniformemente, né, então a gente... Professor, Oi. rapidinho, tiveram duas perguntas aqui. Ah. Como que se formam as ilhas e o que aconteceu nos vulcões submersos nos oceanos? Os vulcões submersos no oceano são... Porque o que acontece? Existem um tipo de vulcão, né? Vamos voltar lá. Aqui. As ilhas oceânicas, né? Elas têm a sua orientação de acordo, né?
com a região onde a gente está tendo a subducção da placa mais densa em relação à placa menos densa. Então, você tem um enfileiramento de vulcões, né? Mas tem alguns locais que a gente chama de hotspot que o que acontece? Está o globo terrestre e de uma região mais profunda do manto sobe o material quente muito rápido, formando um vulcão que a gente chama um vulcão de hotspot. Tem esse aqui. Ele ocorre numa região intraplaca, dentro da placa. Quer dizer, não é um limite de placa, ele fura a placa. Só que o que acontece? Você tem a movimentação da placa continental, né? O ponto quente, o hotspot, é fixo. Então, no primeiro momento, ele está aqui. Ele gera o vulcão aqui. Aí, isso aqui gira, né? A placa anda, né? Só que o ponto quente, no tempo geológico, continua, né? E aí a placa continua a andar. E aí ele vai formando essas ilhas. Opa. Vamos desenhar aqui o processo. Então, esse aqui é o primeiro vulcãozinho do ponto quente, do hotspot. Esse aqui é o segundo. E esse aqui é o atual, que está bem em cima, né? E a placa andando. Mas esse aqui geralmente, né, que são as ilhas do Japão, etc., são também, né, vulcões, ora ele está extinto, ora ele está em erupção, depende da região onde está subindo o material parcialmente fundido, né, do material que voltou pro manto. Então, quando a gente fala, né, do movimento transcorrente, existe esse limite de placa, e aí essa profundidade é tão grande que são 2 placas. Apesar de todo o segmento dela, né, ser considerada como placa sul-americana e placa africana, ela nessas regiões, ela é segmentada, né, então a gente pode ter uma saída, né, de material magmático, uns vulcõezinhos também, isso é um outro tipo de formar aqueles morros, montes vulcânicos, né, submarinos, porque eles se aproveitam dessa fragilidade da placa. Por quê? Porque esse segmento da placa sul-americana, ele anda mais rápido do que esse segmento da placa sul-americana. São as 2 placas sul-americanas, é a mesma coisa. Só que tem um segmento que anda mais rápido do que esse. Então, ele se acomoda nessa falha, nessa separação, nessa transcorrência. Então, esse é o movimento transcorrente. Então, o movimento divergente é um movimento um contrário ao outro, e o movimento transcorrente é um movimento paralelo, contrário de um segmento da placa em relação ao outro. É limite de placa, mas, a grosso modo, como tudo isso está andando junto numa direção, então essa região, né, essa região é uma placa só, essa região é outra placa. Então foi isso que aconteceu, né, na divisão, né, que separou as 2 placas sul-americanas e africanas. Só que esses restos aqui, desse traçado, né, do limite transcorrente de placas, ele ainda é visto nos registros geológicos. Então, ele está aqui, o transcorrente, e tem um local muito, tá vendo aqui? Então aqui a gente consegue ver esse segmento, vamos dizer, da placa africana, está indo mais devagar do que esse segmento, né? Esse é o limite de placa divergente, e aqui, onde eles se acomodam, tá vendo? Um se movimentando de movimentos contrários, mas paralelos entre si, né? É a transcorrente. Um exemplo disso muito grande a gente tem aqui. Então, tá vendo que essa região aqui, ela teve uma separação do tipo transcorrente.
Enquanto aqui teve uma separação do tipo divergente. Hoje, nós temos uma área muito importante com limite de placa divergente aqui na falha de San Andrés. Então, aqui está um exemplo, né? A parte continental da parte oceânica e a falha de San Andrés, né? E assim, é tudo um jogo de falhas, né? E o limite de placa está aqui, onde essa parte da placa, essa placa, né? Americana está vindo para cá, enquanto que essa placa está indo para noroeste. Então, essa aí está vindo direção sudeste, essa direção noroeste, tá? E é o limite transcorrente entre de duas placas litosféricas. E tem a divergente. Então, enquanto aqui a gente teve uma separação, né, de duas placas em movimentos transcorrentes, aqui a gente teve a separação de duas placas em limite divergente. Esse aqui. Ok? E tanto o limite divergente quanto o transcorrente, mas principalmente o divergente, chega uma hora quando você tem a separação final das placas, você tem a saída do manto e a geração, né? Então, todo esse segmento é a geração da litosférica oceânica. Aqui eles colocaram crosta, mas vamos colocar litosfera, tá, pessoal? Então, é isso. Limites de placas. Então, aqui está um exemplo, né? Afinamento da placa, subida do manto, né? O que favorece o aumento do calor e também tudo sobe. E com o tempo, quando finalmente a gente tem a separação, o início da geração da placa oceânica, que continua cada vez mais que é gerado mais material e solidificado. E empurra. Agora, todo o segmento da placa, ela tem uma parte continental, outra parte oceânica. Do outro lado também, oceânica continental. E aí a gente tem vários outros exemplos pelo mundo. Aqui na região da Arábia Saudita, né, do Mar Vermelho, nós temos movimentos contrários, limite de placa divergente, mas aqui, né, um pouco acima, na região dos Agros, nós temos o encontro de duas placas. Essa região está vindo por debaixo dessa região. Então, toda essa região é muito alta, é a região do Irã, da Armênia, tudo por isso que é uma região cheia de terremoto, essa região também, a região da Anatólia. Por isso que na região da Anatólia é esperado um grande terremoto também, porque é uma região de encontro de até 3 placas, não 2, mas 3, né? É uma região bastante confusa. E aí, o que a gente tem? Quando a gente tem essa separação, então a gente tem a geração, né, de placa oceânica, invasão do mar, né, região marinha, e fisiograficamente falando, nós temos a plataforma continental. Vamos guardar esse nome, lembrar desse nome, para quando tivermos a aula de fisiografia do fundo oceânico, beleza? E é isso. E se vocês quiserem alguma bibliografia a mais, né, tem também esse do POP, né, Geologia Geral,